eu sou a Mariana, sou professora de literatura aqui da oficina e hoje eu vou dar uma dica para vocês sobre versificação em poesia. Mas antes eu quero pedir para vocês comentarem esse vídeo, compartilharem para os amigos e além disso se inscreverem no nosso canal, beleza? Olha só, quando a gente estuda os gêneros literários, a gente tem que ter em mente que ele se subdivide em três: o gênero lírico, o gênero narrativo e o gênero dramático. O gênero lírico, ele é mais voltado para as produções em verso, para os poemas. Já o gênero narrativo, mais voltado para a produção em prosa. O gênero dramático é aquela produção literária feita em forma de teatro, texto dramático. Não existe, claro, gênero puro, isso é uma informação importante da gente retomar sempre, né? Existe o hibridismo de gêneros. É claro que a gente pode ter poesia dentro de uma narrativa, narrativa dentro de um teatro, não existe aí uma purificação desses gêneros. Pelo contrário, quanto mais híbrido, mais complexo, mais qualificada é essa literatura, mais artística, mais elevada. Mas pensando no gênero lírico e no gênero dramático, a gente tem sempre esse embate entre prosa e poesia. Qual é a diferença? A prosa é aquele texto que é baseado em um texto corrido, né? Um texto geral que vai em prosa mesmo, mais narrativo, mais longo. Enquanto na poesia a gente vai ter uma associação direta com a ideia de poema. Embora não seja a mesma coisa, o poema é o texto que expressa a poesia através de versos. Pensando nisso, o estudo do poema, né, o estudo do gênero poema, vai recair sobre a ideia de versificação. Pensar na estrutura de um texto literário em versos faz a gente pensar em alguns conceitos que são básicos. Primeiro, a métrica. A métrica tem a ver com o tamanho do verso. Como se mede o tamanho de um verso? Através do número de sílabas poéticas que ele tem. A gente faz a escansão métrica, conta até a última sílaba tônica e aí a gente descobre quantas sílabas poéticas esse poema tem. Dependendo do número de sílabas, ele vai receber um nome, uma classificação específica. Por exemplo, o verso de 5 sílabas poéticas a gente chama de redondilha menor. O verso de 7 sílabas poéticas a gente chama de redondilha maior. O verso de 10 sílabas poéticas, decassílabo, 12, alexandrino. Então, dependendo da quantidade de sílabas poéticas desse verso, a gente vai ter uma classificação específica para ele. Além disso, a gente pensa na rima. Na métrica, a gente olha para o tamanho do verso. Na rima, a gente olha para a extensão desse poema. A gente vai pensar nas palavras que têm uma sonoridade parecida e combinam, criando a musicalidade desse texto poético. Para além disso, a gente tem o ritmo, que tem a ver com o ritmo de leitura, com a fluência, com a entonação que se dá para essa leitura em voz alta, para a declamação desse texto poético. Estrofe são bloquinhos de versos. Verso é cada uma das linhas de um poema. A maneira como ele está organizado vai variar. As estrofes também, dependendo do número de versos que elas contêm, vão ter uma classificação específica. A gente tem a estrofe, por exemplo, de 4 versos, que se chama quarteto. A de 3 versos, que se chama terceto. Quando a gente tem um poema que é composto de 2 quartetos e 2 tercetos, a gente tem um soneto. Soneto é uma estrutura literária, uma medida chamada de medida nova em outros tempos, muito desenvolvida por grandes escritores como Shakespeare, Camões, Fernando Pessoa. Para além disso, a gente tem a ideia de encadeamento, ou que vem do francês enjambement, é a ideia de complemento semântico, quando um verso complementa o sentido de outro. Bom, pensando na ideia de rima e de métrica, a gente ainda tem o conceito de versos livres e versos brancos. Os versos livres são aqueles que compõem um poema que não tem preocupação com a métrica. Não importa exatamente o tamanho ou o ritmo de leitura daqueles versos, eles são livres. E os versos brancos são versos de um poema que não tem preocupação estrutural com as rimas. Ok? Espero que vocês tenham gostado. Só umas dicas gerais sobre versificação. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, comentar e fiquem à vontade para mandar sugestões para próximos vídeos e próximas aulas dicas, ok? Beijo, até mais!